Pessoal, boa tarde. Dando continuidade à sessão de 4 de junho, agora a parte da tarde, vamos começar com o processo 168 de relatoria do conselheiro André Mendes de Moura. Árida, então, relator, o senhor está com a palavra, não pode começar o voto, já está com a palavra. O voto não, desculpa, começar o relatório. Deixa só, antes de você começar, André, desculpa, para dizer que o quórum mínimo regimental está consignado, estão todos presentes, e na parte da manhã, a mesma coisa, todos estavam presentes, quórum mínimo regimental, ok? Então pode dar continuidade, doutor André. Boa tarde para todos. Ele tem como matéria devolvida a questão de nulidade por ausência de provas, tá? E é o que pretendemos aqui debater os presentes autos. Aqui é recurso especial interposto pelo contribuinte, faixa de decisão proferida ali pela primeira turma especial, tá? O pano de fundo ali é a questão até repetitiva, é aquele coeficiente de apuração do lucro presumido de serviços hospitalares. Só que essa matéria, ela acabou não sendo devolvida, tá? Então, a autuação, ela trata desse lançamento, trata de lançamentos de ofício, de RPJ, no calendário 2005, no qual foi tipificada incorreta aplicação desse coeficiente, e ali a autoridade autuante, ela considerou que não teria restado comprovado pela contribuinte a prestação dos serviços, não obstante a contribuinte ter sido intimada, tá? No decorrer da ação fiscal, a fazer essa prova, tá? Essa foi a tese ali apontada pela autoridade fiscal. A impugnação foi julgada procedente de parte para reconhecer uma decadência parcial, tá? E o recurso voluntário, o provimento foi negado, tá? A contribuinte, ela interpôs recurso especial, pretendendo devolver aí a questão aí da nulidade e insuficiência de provas e a questão da comprovação em serviços médicos hospitalares. Nós tivemos aí uma série de despachos de exame de admissibilidade, teve despacho de reexame, saneamento, mas ao final foi devolvida essa matéria, nulidade e insuficiência de provas, ônus do fisco quando do lançamento com base no paradigma 18.03.01.122, certo? Essa matéria devolvida no recurso. A Procuradoria da Fazenda, ela apresentou contrarrazões, aduzindo que cabe afastar qualquer alegação de nulidade, porque o procedimento fiscal teria ocorrido nos termos da legislação e pugna aí pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório, senhor presidente. Conselheiro, pode passar para o voto. Tá. Sobre a admissibilidade, eu estou adotando a razão dos despachos de admissibilidade para conhecer da matéria, tá? Apesar de ser uma matéria bem peculiar ali, ela logrou, no despacho de exame de admissibilidade, ele até aponta que o paradigma, ele também ele trata exatamente dessa questão de uma potencial insuficiência de provas para comprovação da prestação de serviços hospitalares e, por consequência, o coeficiente de determinação do lucro presumido, tá? Até na mesma DRF, então deve ter sido uma ação fiscal padrão, né, padronizada ali em face de vários estabelecimentos, tá? Então, o paradigma, ele, nos termos do despacho de exame de admissibilidade, pelo que vi, parece que ele trata realmente de uma matéria de fatos bem similares aos presentes autos, e ele serve, com uma interpretação da legislação divergente aqui dos presentes autos. Tá? Então, entendo por conhecer do recurso com base no despacho de exame de admissibilidade, senhor presidente. Posso avançar? Pode.
Sobre a matéria aqui, essa matéria devolvida, aqui eu peço licença aqui para trazer aos senhores todo o procedimento desde o início, tá? Porque me parece que bem relevante a gente estar valorando os fatos postos aqui, por terem sido bastante peculiares, tá? Então, eu transcrevo aqui as razões da autuação fiscal. Ela fala, na autuação fiscal, no termo de verificação, ele atesta: verifiquei que o interessado não teria comprovado a prestação de serviços hospitalares que justificasse essa alíquota de 8%, né, do coeficiente de determinação do lucro presumido. Então, coloca isso. Ela fala, até consta termo, nos autos até faz referência a um termo de fiscalização no qual se intima essa comprovação, tá? E que não teria, em tese, sido respondido, em tese. Aí, depois, tem um edital para dar ciência do termo de fiscalização, porque não teve nenhum retorno durante a ação fiscal por parte do contribuinte. Aí, um novo edital para dar ciência do auto, e aí, enfim, e até início de procedimentos de cobrança, tá? Já de execução em sede ali da administrativa ali, tendo até sido declarada a revelia do sujeito passivo, tá? Só que aí, com o recebimento da carta de cobrança, o contribuinte se manifestou, como está no foto aí. Aí eu até coloco, por que de maneira tão tardia, né? Aí eu até fiz um print do despacho, porque um despacho escrito à mão, né, de folha 57, para mim ele esclarece toda a situação e toda essa, vamos dizer assim, essa confusão causada em torno de uma confusão em torno da acusação, né, de que o contribuinte, apesar de intimado, não teria se manifestado, né. E aí o que diga é o seguinte: não obstante a contribuinte ter notificado a Receita Federal sobre uma alteração de endereço ocorrida em 8 de outubro de 2008, a sua solicitação só foi homologada em 2 de março de 2009. Ou seja, no decorrer de todo o procedimento fiscal, que teve início em janeiro de 2020, 8 de janeiro de 2009, e a lavratura 17 de fevereiro de 2009, o endereço do contribuinte estava desatualizado, tá? Não obstante um pedido ali já encaminhado anteriormente, tá? Então, aí a gente entende, investigando os fatos, a gente começa a compreender o contexto aí da acusação, começa a compreender um contexto e perceber que a acusação ela se pautou numa premissa frágil, né? Porque, na realidade, ela não apresentou prova, porque as provas não lhe foi a intimação foi mandada para um endereço desatualizado, né? Quer dizer, então e aí aqui no caso a impugnação, quando apresentada a impugnação, a adesão da primeira instância manifestou-se só sobre o direito mesmo, não foi tratada a questão do direito da Lei 9249, né, e dando a interpretação que a gente, na época, os atos ainda colocada pelos atos normativos da Receita Federal, sobre a questão do coeficiente de determinação do nível para a questão dos serviços hospitalares, né. Então, foi negado. Na segunda instância, por questão de direito, só apresentou a contribuinte como o provimento foi legado, né. E aí, só que aí, no caso, já na segunda instância, a turma considerou que não haviam sido apresentadas provas, né, de que ela praticaria essas atividades relacionadas a serviços hospitalares, tá? Então, posto isso, né, posto todo esse contexto, diga aqui que, não obstante o termo de início de fiscalização ter solicitado a comprovação desses serviços realmente, a contribuinte, eu reforço isso, que o contribuinte não recebeu nenhuma intimação, porque o endereço estava desatualizado, então não teve essa oportunidade. A fase contenciosa, na primeira instância, a questão foi passada ao largo, essa questão da insuficiência probatória, só foi tratada a matéria de direito.
E aí, no recurso voluntário, manifestou-se a contribuinte, em sua preliminar de nulidade de atuação por ausência de motivação. Ela fala isso, né? Ela coloca, e no mérito a questão ali do coeficiente. Então, digo que o caso concreto guarda particularidades, até coloquei uma tese que não é razoável, vou aqui dizer que a comprovação de que os serviços prestados, de fato, hospitalares seria do fisco, em tese, né? Eu acho que a demonstração tem que caber a pessoa jurídica, né? A princípio, em tese, mas do contexto dos autos aqui, em nenhum momento, durante a ação fiscal, a contribuinte não foi dado, foi intimado em endereço desatualizado e como já nos pronunciamos ali. E aí teria os dois caminhos, aí que colocam no voto, enfim. Uma resolução no ano de 2020, solicitando a contribuinte a apresentar provas relativas ao ano calendário de 2005, de que sua atividade estaria enquadrada de fato como serviços hospitalares, devolução dos autos para a turma qual apreciar a documentação, né, sob pena de supressão de distância, e aí até eventual aplicação no repetitivo, né. Entendo que não é razoável, tá? Tem uma outra proposta, porque aqui realmente é incontestável que o auto de infração foi lavrado sem que desse a oportunidade ao contribuinte de se manifestar, tá? E por erro exclusivamente da administração tributária. Apesar de ter solicitado o contribuinte a alteração de endereço em outubro de 2008, durante toda a ação fiscal, ocorrida posteriormente a essa solicitação de alteração de mudança de endereço, as intimações foram encaminhadas para o endereço antigo, tá? E mais, o termo de início foi lavrado ali em 28 de 1 de 2009, o auto de infração em 17 de 2 de 2009, prazo de 20 dias. Foram efetuadas 2 intimações nesse período e constam nos autos apenas editais de ciência, tá? Sem nenhuma informação a respeito de AR devolvido, a respeito de notificações relativas ao termo de início do auto de infração. Então, entendo, senhor presidente, pelo conjunto da obra, tá, no sentido de que a contribuinte não teve a oportunidade de produzir prova no decorrer da ação fiscal, tá, por erro cuja causa não lhe foi dada, não foi dela, a causa foi dada exclusivamente pela administração, pela decisão de primeira instância, que também passou ao largo, nem falou nada, só prestou questão de direito, tá, e que apenas com a decisão de segunda instância, houve uma manifestação a respeito da produção probatória, entendiam um cesseamento de defesa caracterizado aqui, e aí, principal, né? E também, em virtude, diante do contexto apresentado, a própria motivação, como ela pretendeu devolver já desde o voluntário, está prejudicada, porque ela falou que a motivação é que, do termo, é muito claro que não foram apresentadas provas. Mas como ela apresentaria provas se ela não for intimada, né? Então, realmente aqui, se a motivação foi falta de comprovação, não foi a contribuinte que deu causa a isso, tá? Então, não há como subsistir uma motivação cuja causa para o lançamento fiscal foi dada por erro causado pela unidade preparadora, tá? Então, entendo, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso. Ok, conselheira Lívia. Aqui, procurando vocês, que eu estava com várias janelas abertas. Com o relator, eu só estava vendo aqui, analisando o recurso, analisando as decisões, enfim, porque sempre que a gente fala em nulidade do lançamento, eu gosto de dizer qual nulidade é essa para não dar mais discussão, se é formal ou material. Não sei se o relator, óbvio, isso não está no recurso, ele não fala nada sobre isso, ninguém, não está pedido, mas gerar uma nova discussão aí, se alguém achar que essa nulidade é formal, outro auto de infração, enfim, só coloco a matéria para debate. Pode falar, André. Eu acato a sugestão da conselheira Lívia, já temos alguns embargos até nesse sentido aí, então acho que seria muito saudável, muito prudente o nosso colegiado já dizer de plano que é material e a gente já encerraria qualquer discussão sobre essa questão. Eu incluo isso, vou incluir agora no parágrafo final. Tá, que é material, então? Tá. Então, com o relator, presidente. Ok. Conselheira Edelia?
acrescento acompanho o relator, né, só acrescento uma circunstância específica. Eu fiz a admissibilidade de uma terceira empresa, que foi também fiscalizada nessa operação, né, e a alegação nos dois casos, tanto nesse que é o paradigma, quanto nesse outro que eu fiz a admissibilidade, é que, embora tenha recebido a intimação e apresentado os documentos à fiscalização, ela não os analisou e assim, promoveu o lançamento como se nem tivesse intimado, né? Então, eu fico bem à vontade de fazer, de decidir por essa nulidade material, porque aparentemente essa operação fiscal ela foi encerrada de forma muito rápida em relação ao grupo de empresas fiscalizadas, né? Então, eu acho que o grupo que foi fiscalizado ali, o conjunto de empresas, talvez padecesse do mesmo vício. Esse aqui seria muito desconfortável para mim, para esse contribuinte que sequer teve a intimação validada por uma deficiência de cadastro, dar nesse caso aqui uma solução diferente daqueles outros casos que foram intimados, que apresentaram documentação e que nem tiveram documentação analisada antes do lançamento. Então, só essa circunstância de fato que me deixa mais à vontade ainda para acompanhar o relator. Ok. André, pode falar. Pode falar. Tá, só para deixar bem claro para os colegas, tá, o que eu estou colocando assim: deve ser afastada a atuação fiscal, tendo em vista o vício de natureza material. Não falei nulidade, tá? Não sei se para vocês estaria satisfatório, não querem, tá? Então, se tiver satisfatório, eu vou deixar, né? Só para deixar claro aí como que eu coloquei aqui, tá? Ok. Conselheira Amélia. Acompanho o relator. Conselheiro Caio. Com o relator. Ok, eu também. Então, foi conhecido por unanimidade e dado provimento por unanimidade, certo? Agora passamos para 169, doutor André. O senhor é o relator. E Bitirama. Pode começar quando estiver pronto. Pois bem, o item 169 aqui, a matéria que se pretende devolver é nulidade do procedimento fiscal por cerceamento de defesa, tá? Essa que é a matéria que se pretende devolver aqui no recurso especial interposto. Então, é um recurso especial interposto pelo contribuinte, em face de decisão proferida aí, portanto, pela turma especial, que negou o provimento ao recurso voluntário, tá? Aí aqui é aquela discussão sobre se a indicação dos enquadramentos legais e da descrição dos fatos ali, ela teria sido clara o suficiente para permitir a adequada defesa da parte, tá? Basicamente essa a questão posta. Então, voltando um pouco sobre a atuação fiscal, ela trata de lançamentos de ofício de RPJ e CCLL, ano calendário 2001, no qual foram identificadas divergências entre receita bruta informada na DIPJ e livros de apuração de ICMS confirmadas, e aí é importante dizer, diferenças essas confirmadas em circularização efetuada junto a fornecedores da empresa, tá? A fiscalização se aprofundou nesse caso aqui. A empresa aqui optante do lucro presumido. Então, o enquadramento foi com base aí no 224.518 do RIR, a multa de ofício proporciona a multa de 75%, não foi qualificada, tá? A impugnação foi apresentada, os lançamentos fiscais na primeira instância foram julgados procedentes, né? Quer dizer, a impugnação foi julgada improcedente, né? Na época, recurso mais antigo, na época que a DRJ ainda se pronunciava a respeito do lançamento fiscal e não da peça de defesa. Então, o lançamento fiscal procedente. Foi interposto, então, como dito, recurso voluntário, provimento negado.
a contribuinte pretendeu devolver outras matérias em sede de recurso especial, mas só foi devolvida essa mesmo, da nulidade de cerceamento de direitos de defesa, tá? Então, aí, sobre essa matéria que foi dado no despacho de exame de admissibilidade, aduz a contribuinte que não teria tido essa oportunidade de conhecer todos os fatos, informações sobre os quais se assenta o processo, razão pela qual teria ocorrido a violação da ampla defesa e do contraditório. Ela discorre que a fiscalização teria se limitado a supor que a soma de saídas de mercadorias apuradas no livro de registro de saída de mercadorias e de apuração do CMS corresponderia à receita bruta da empresa, sem adentrar aí sobre a origem desses valores, e requer ali pelo acolhimento do recurso especial e reforma da decisão recorrida. A Procuradoria da Fazenda, ela foi intimada sobre o segmento parcial do recurso e apresentou contrarrazões. Ela, preliminarmente, em contrarrazões, pugna aí pelo não conhecimento do recurso, por ausência aí de similitude fática entre paradigma e recorrido, por entender que os paradigmas, a nulidade teria sido declarada pela falta de apresentação de documentos que lastreariam a autuação, e na decisão recorrida teria alegado o contribuinte que só dispôs de 8 dias para a vista dos autos. E no mérito, em contrarrazões, discorre que não teria sido caracterizado em cerceamento da defesa ou do contraditório, porque no decorrer da fase contenciosa, o contribuinte teria demonstrado aí pleno conhecimento da autuação, dos fatos e dos motivos aí que levaram aí a lavratura dos autos de infração e se manifestou sobre todos os pontos. Então, e aí, em contrarrazões, requer pelo não conhecimento e não provimento. O relatório, senhor presidente. Pode passar para o voto, conselheiro. Pois bem, então, como dito, o recurso especial, a única matéria devolvida foi essa, a nulidade do procedimento processualmente de defesa, com base no paradigma 104, 16.516. Como dito, e contra razões, há um protesto da Procuradoria para não se conhecer, então inicia o exame de admissibilidade, e primeiro apresenta aí aos colegas o contexto em que se deu a autuação dos presentes autos, tá? Então, discrepâncias da receita bruta encontradas entre declarações informadas ao Fisco Federal e Estadual. Aí temos aqui, fiz um print aqui de um dos termos, tá? No decorrer da ação fiscal, a autoridade atuante intimou o contribuinte em 2 oportunidades, e as datas, para apresentar o livro caixa e livro registro de entradas de mercadorias, visando esclarecer as divergências, e não foi atendida a autoridade atuante. Mas a fiscalização não parou por aí, aprofundando a investigação, efetuou circularização junto a fornecedores, tá? E obteve valores de vendas negociados que eram coincidentes com os valores total de compras lançados no registro de apuração do CMS, tá? E aí, sobre a nulidade arguida, o que diz a decisão recorrida? Aí até trago aqui, que a recorrente deveria manter de escrituração com observação das leis comerciais, né? Aí, estamos em exame de admissibilidade, então agora vamos dos fatos para a decisão recorrida também, para entender um pouco os motivos, para a gente fazer o cotejo com o paradigma. Então, aí, a própria decisão recorrida, ela diz, a recorrente deve manter a escrituração com observância das leis comerciais fiscais, e a escrituração lastreada por provas, né, elementos de provas. Ela foi notificada do procedimento, foi notificada a apresentar a demonstração aí desses valores, e não respondeu. Então, assim, entendeu, discorre a decisão recorrida que se mostra infundada essa alegação da recorrente de que a autoridade fiscal não teria apreciado nada, tá? E aí diz também, formas instrumentais adequadas foram respeitadas, documentos foram reunidos, e aí fala mais do que concreta e razoável a apuração de emissão de receitas mediante, né, o cotejo de informações constantes na escrituração, está falando da escrituração mantida pela própria pessoa jurídica, né, e valores registrados ali na IPJ, no livro de registro de apuração do ICMS, né,
Então, não houve não teria havido nenhuma afronta aí nenhuma afronta procedimental aí que pudesse invadir qualquer nulidade ou que pudesse provocar qualquer cesseamento da defesa. Então, é isso, digo aqui, como se pode observar, então, dos presentes autos, de como a decisão recorrida firmou sua convicção para poder adotar as razões de decidir, a situação no qual a fiscalização identificou divergência de fisco federal e estadual, né, intimou a pessoa jurídica a se manifestar, não foi atendida, efetuou circularização junto a fornecedores, né, e aí os valores, inclusive, estão detalhados em termos de verificação fiscal e com planilhas. Olha as folhas da planilha 188 e 198, bem detalhadas, tá, senhores? Detalhando, discriminando diferença apurada, data, número, nota fiscal, valor, nome do fornecedor, tá? E isso tudo foi apresentado. Pois bem, esse é o cenário dos presentes autos, né? E aí, então, vamos agora verificar a questão da similitude fática e, por consequência, se haveria, se a premissa fática do paradigma, ela teria sido diferente aí, né? Da premissa fática e jurídica do recorrido. Então, no paradigma, o que a decisão paradigma, como a decisão paradigma 104.1656, ela se manifesta sobre o julgamento. Ele fala o seguinte aqui: após a análise das peças contidas, entendo que consta no processo exigência insuperável, caracterizando um caso claro de cerceamento. O objetivo da fiscalização é somar anualmente, não tem discriminação, os dispêndios gozados, foi permitir ao autuado que tomasse conhecimento de que havia constatado diferença de dispêndios. Só que o fisco não apresentou nem planilha, nem demonstrativo, documentos comprobatórios do fato descrito no auto de infração. Tá, então, aqui entendo que é uma situação que não se comunica com a dos presentes autos, tá? E mesmo não se comunicando, ainda que a gente fosse tentar qualificar o fato daqui e qualificar o fato do paradigma, para ver se poderia haver alguma convergência na qualificação dos fatos, e aí sim verificar se a consequência jurídica de um seria A e de outro seria B, ou seja, as consequências jurídicas seriam distintas, e aí a gente poderia estar caracterizando uma divergência, mas aqui ainda assim não é o caso, tá? Realmente, aqui as premissas fáticas, elas são determinantes aqui para as consequências jurídicas de cada uma das decisões. Aqui as premissas então digo, as premissas fáticas no qual repousa o paradigma não repercutem na decisão recorrida, que apreciou a autuação com detalhamento da base de cálculo, da base de cálculo apurada, teve demonstração por parte da autoridade atuante ali dos valores, tá? Uma recusa demonstrada da fiscalizada em atender às intimações, e ainda aqui teve a circularização, né? Então, uma situação bastante distante do paradigma 104.1656. Em relação ao outro paradigma, que para essa matéria, senhora presidente, a recorrente ela devolve 2 paradigmas, o despacho de exame de admissibilidade só aprecia esse primeiro paradigma do qual eu me manifestei, tá? O 104.1656. Sobre o segundo paradigma, que é o 16.11.750, o despacho de exame de admissibilidade proferido pelo presidente da Câmara não se manifesta. Inclusive, eu chamo a atenção para os senhores, no despacho de exame de admissibilidade, ele coloca o número errado, tá? 1103, mas o paradigma mesmo, que está na folha do recurso especial, na folha 389, é esse que eu estou falando, tá? É o 16.11.750, tá? Então, só repito, no despacho de exame de admissibilidade está uma incorreção na transcrição do número, mas o paradigma que não foi apreciado é esse, tá? 106.11.750. Então, senhor presidente, diante do exposto aqui, quer dizer, então, até já adiantando, assim, caso a turma até entenda no não conhecimento do primeiro, a proposta aqui é retornar os autos para o exame desse segundo paradigma. É como voto. Ok, conselheiro.
Conselheira Lívia. Eu queria um minutinho para analisar o conhecimento presente. Então, posso lhe passar a vista em mesa e a gente passa para a conselheira Deli? Ok, vista em mesa para a conselheira Lívia. Processo 69, vamos para o 170. Distribuidora Pomar, recorrente à Fazenda Nacional. Pode começar. Caso é diferente. Recurso da Fazenda, acórdão recorrido em 2013, que decidiu por dar provimento ao os autos aqui se trata de ato de exclusão da contribuinte do Simples Federal, com efeitos retroativos, em razão de excesso de receita bruta apurada em outros 2 processos. A autoridade julgadora de primeira instância julgou improcedente a manifestação de conformidade e o colegiado ACO deu provimento ao recurso voluntário em face de decisão favorável ao contribuinte naqueles outros 2 processos onde foi apurado o excesso de receita bruta. Os autos foram para a PFN, ela chegou a apresentar embargos, foram rejeitados, e aí seguiu-se o recurso especial, que foi admitido. Aí transcrevo os termos. O que a Procuradoria suscita é que o acórdão recorrido ele divergiria de outro acórdão, porque esse acórdão aqui não teria esperado a definitividade da decisão em relação ao excesso de receita antes de aplicar a consequência aqui na exclusão do Simples. Ela argumenta que o acórdão recorrido foi proferido depois do julgamento do recurso voluntário interposto nos processos 4608 e 54, motivo dos embargos de declaração, nos quais foi arguída a questão da falta de definitividade no processo final 21. Porém, tais embargos foram rejeitados em razão do referido processo estar arquivado, muito embora a PFN tenha manifestado interesse de deles recorrer ante o não conhecimento do recurso de ofício por exoneração abaixo do novo limite de alçada. Então, veja, de fato, o processo final 21, ele voltou para a DRF, porque a exoneração tinha sido em primeira instância, e houve o recurso de ofício, e o colegiado não conheceu o recurso de ofício porque estava abaixo do limite de alçada. E esse processo voltou para a DRF sem se dar ciência à Procuradoria. E ela reclama, não, mas esse processo tem que vir para eu tomar ciência e eu quero recorrer dessa decisão. O problema é que tudo isso agora, nesse momento, já vem contra a súmula 103, né, da exoneração abaixo do novo limite, mas isso é só uma circunstância lateral. Então, ela disse que não tomou ciência do acórdão no processo final 21, logo ele não é definitivo e, por isso, as consequências dele não podem ser aplicadas no acórdão recorrido. Aí defende a aplicação do artigo 50, parágrafo 1º do 9784, reporta o artigo 42 do 70235, para dizer que a definição do 21 não era definitiva, transcreve julgados, e defende que é necessário chamar o processo final 21 e anular o acórdão recorrido, determinando a suspensão do feito até que seja julgado o processo de final 21. Essa pretensão dela, a contribuinte apresentou contra-razões, em que argui a intempestividade dos embargos da PFN, por consequência, o não cabimento do recurso especial, e a impossibilidade de se reexaminar o acórdão, que sequer deveria ter vindo ao CARF por não observar o limite de alçada. Então, pede que o recurso não seja conhecido. Posso ir ao voto? Pode, conselheiro. Então, inicialmente, cumpre registrar a intempestividade das contrarrazões apresentadas pelo contribuinte, pois a ciência do recurso especial interposto pelo PFN não se verificou
a ciência, por parte dela, do recurso especial interposto pela PFN, não se verificou em 19 de maio de 2015, como indicado no rastreamento do site dos Correios, mas sim em 18 de maio, como consta do aviso de recebimento. Então, se considerada a data de 18 de maio, as contrarrazões seriam intempestivas. Ela deveria ter se manifestado até 2 de junho. Mas só faço esse registro porque, na minha opinião, embora seja intempestiva as contrarrazões, elas trazem questão que poderia até ser suscitada de ofício. Então, passo à apreciação dessa questão da intempestividade indireta do recurso especial da PFN. E aí esclareço que a intimação da PFN, ela se dá na forma do artigo 23, parágrafos 7, 8 e 9 do decreto 7235. No presente caso, o acordo embargado foi proferido em 5 de agosto de 2011, a intimação em 9 de agosto de 2011, ela não foi cientificada à PFN, mas sim remetida ao órgão em 15 de agosto, lá recebida em 16 de agosto. A PFN só se considera intimada 30 dias depois e, muito embora ela tenha se declarado ciente em 9 de setembro e apresentou os embargos de declaração mediante remessa ao CARF em 12 de setembro. Então, ainda que se tome a PFN como antecipadamente cientificada na data consignada lá na intimação, 9 de setembro, os embargos apresentados em 12 de setembro de 2011 subsistiriam intempestivos. Em consequência, também intempestivo é seu recurso especial, interposto em 30 de janeiro de 2013, quando remetidos ao CARF os autos recebidos deste órgão em 29 de janeiro de 2013, após a rejeição dos referidos embargos. De toda sorte, o recurso especial da PFN não merece ser conhecido porque o acórdão recorrido implicitamente se pautou em entendimento posteriormente simulado nesse Conselho. Vou ter que mudar isso, né? Esse recurso especial, ele é anterior ao regimento, então eu não poderia invocar a súmula CARF 103 de plano, para dizer que o acórdão recorrido se pautou indiretamente nessa intempestividade. Mas eu tenho vou passar então para outra justificativa, peço que vocês desconsiderem essa parte aí que invoca a súmula CARF 103, e eu vou para a questão da falta de similitude. O paradigma indicado, proferido em sede de embargos contra o Acórdão 301-30894, teve em conta a situação fática distinta daquela verificada nestes autos. No referido paradigma, a PGFN opôs embargos a acórdão que dera provimento a recurso voluntário da contribuinte para reconhecer-lhe direito creditório, apesar de afirmar pendente de julgamento processo administrativo no qual seria definido o valor do tributo devido pelo sujeito passivo na mesma operação. Neste contexto, os embargos opostos pela PFN foram acolhidos sob os seguintes fundamentos. Pois bem, diante da impossibilidade de efetivar-se a decisão condicionada e considerando que a solução da lide posta nesses autos depende invariavelmente do resultado do julgamento no processo 2002-20, que tramita perante a terceira Câmara, ainda que acolha os argumentos dos embargos, não vislumbra condições para ratificar o acordo antes do julgamento do processo principal. Ou seja, é necessário haver o trânsito em julgado da decisão acerca do cumprimento ou não do AC 39 pela interessada para que possamos decidir se há ou não imposto a restituir, tendo em vista que a fiscalização adotou para cálculo do imposto devido naquele processo a base de cálculo já considerando a exclusão da despesa de frete. Então, anulou o acórdão por ser condicional e determinando que o julgamento definitivo dessa lei fique suspenso para aguardar a solução do processo principal. Já nestes autos, a decorrência do julgamento proferido nos demais processos administrativos é aplicada sob o pressuposto de que aquelas decisões seriam definitivas. Tal circunstância está assim relatada no 11.02.513. A contribuinte ofereceu recurso, onde repete os argumentos expedidos na inicial e propugna pelo cancelamento dos efeitos do auto declaratório. O julgamento é convertido em diligência, conforme a resolução 303.01323, que determina o sobrestamento do processo até a definição final dos processos de final 24 e 21. Então, veja, houve o sobrestamento desse processo até que se desse a decisão final nos outros processos.
Então, foi proferido. Aí, se tem conhecimento de que foi decidido o acórdão, o processo final 24, com o acórdão aí mencionado, contra esse acórdão é interposto recurso especial e negado seguimento nos termos do despacho 257, o processo é restituído à origem pelo trânsito julgado no âmbito administrativo. As folhas consta acórdão que julga improcedente o lançamento constituído no processo 21, a remessa necessária que não é conhecida pelo acórdão 105/17, tem os autos para o CARF, dando por concluída a diligência determinada através da resolução 303/01323. Frente a esse cenário, a conselheira relatora assim conclui no voto condutor do acórdão recorrido. Este processo ficou sobrestado até o julgamento final dos processos final 24 e 21, decididos ambos favoravelmente ao pleito do contribuinte, conforme anteriormente relatado. Portanto, cessada a causa impeditiva da permanência da recorrente no simples cessa o efeito de 2005, motivo que me leva a dar provimento são rejeitados sob o seguinte fundamento. O julgamento foi convertido em diligência para sobrestamento até a decisão final e somente retornou ao CARF após ter sido concluída a diligência, razão pela qual não há qualquer premissa equivocada. Ademais, consultei o sítio do CARF e verifiquei que o processo final 21 encontra-se desde 7 de abril de 2010 arquivado. Somente são arquivados processos cujo trâmite processual tenha se encerrado. O julgamento do recurso voluntário se deu em 2011, quando o processo final 21 já se encontrava no arquivo da delegacia. Então, foram rejeitados os embargos por essa razão. Como se vê, os acórdãos comparados são convergentes, no sentido de que a decorrência somente pode ser aplicada após a definitividade da decisão proferida no processo principal. O inconformismo da PFN, assim, reside na interpretação do acórdão recorrido, complementado pelo despacho de rejeição de embargos, acerca de quando se caracterizaria a definitividade da decisão proferida no processo de final 21. E o paradigma, de seu lado, nada expõe nesse sentido, impedindo que o dissídio jurisprudencial se caracterize. Por isso, embora tempestivo, o recurso da PFN não deve ser conhecido. Então, quando as questões vão se esclarecendo ao longo do processo, fica claro que o que a PFN não concorda o que ela discorda é do conceito de definitividade que foi atribuído nesse processo que está com a gente. E ela entende que um acórdão que negou conhecimento a recurso de ofício por estar abaixo do limite de alçada não é definitivo, que ele deveria ter ido para ela e ela teria a possibilidade de apresentar recurso especial contra isso. Então, é com isso que ela não concorda, com o conceito de definitividade. E no outro processo, é uma questão simples, de se definir uma restituição num período de apuração em que o contribuinte tem uma exigência, Então, ali, naquelas circunstâncias, eu não posso decidir a restituição enquanto o processo de exigência não estiver definido, senão eu vou ter que dar uma decisão condicionada. Então, são circunstâncias fáticas significativamente diferentes e que acabam, nesse processo aqui, trazendo como questão de fundo uma afronta à súmula CARF 103, em que porque o interesse da Procuradoria recorrer nesse processo 21 seria para dizer de não caber a retroatividade do novo limite de alçada. Esse que é o interesse dela em recorrer naquele processo 21, porque ele não foi conhecido, o recurso de ofício, em função do novo limite de alçada. Esse é o único fundamento dele. Então, quando ela diz que quer recorrer do 21, é porque ela não concorda com o entendimento da súmula CARF 103. Então, inclusive, até por utilidade, não tem... não temos similaridade fática. Para mim, isso é patente. As discussões nos dois processos são significativamente diferentes, a partir de referenciais fáticos totalmente diferentes. Mas não fosse só por isso, ainda conhecer e dar provimento ao recurso da Fazenda no suposto de que o 21 não seria definitivo, significaria desarquivar esse processo final 21, que está arquivado, lógico, desde 2010, e trazer para a ciência da Procuradoria para ela interpor um recurso que não vai ser
conhecido, que jamais será provido por conta da súmula CARF 103, né, para ele se restituir o processo e se dar a mesma consequência que vai ser o cancelamento do ato de exclusão, porque, na verdade, aquela decisão, embora não cientificada da Procuradoria, ela já é materialmente definitiva, né? Então, a minha proposta é de não conhecer, depois eu vou inverter o voto só para consignar esses aspectos da 103 que eu tinha colocado como fundamento principal para não conhecer do recurso, mas eu vou trazer aquela parte para o final só para fazer essas considerações que eu fiz verbalmente para vocês, mas é essa a proposta de voto para não conhecer do recurso. Ok, conselheira. Conselheiro André. Acompanha a relatora, senhor presidente. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Amélia. Acompanho. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também, então foi negar conhecimento por unanimidade, certo? Agora podemos voltar para a vista de mesa, doutora Lívia? Então tá, ótimo. Então, o processo, voltamos para o 169, Ibitirama, da relatoria do conselheiro André. O conselheiro André tinha proferido o voto, a conselheira Lívia era a primeira a votar nesse caso, então, vamos lá, conselheira Lívia. Então, aqui, realmente o voto do recorrido, ele é bem genérico, no sentido de eu aceito qualquer coisa, não teve nulidade, ele praticamente só fala isso. Mas os fatos que ele está, assim, o que a recorrente alegou, que foi base para ele afirmar aquilo, foi cessamento de direito de defesa, ela fala que o procedimento fiscal, deixa eu pegar a frase aqui, fiscalização certiou o direito porque ela teve acesso aos autos um pouco dias antes do prazo final e porque a fiscalização não analisou e elaborou o explicativo detalhado do livro de registro de saída de CMS, que considerou como receita, então ela não sabe o que foi considerado como receita, ela alega isso. E com base nessa alegação, o recorrido falou, você teve acesso a todos os documentos que você tinha que ter acesso, então não teve cessamento. O paradigma, ele trata claramente de uma hipótese que faltou um documento que explicava o lançamento e por isso foi considerar a ineficácia de uma peça básica que era necessária ao lançamento e por isso foi nulidade. Eu consigo ver uma divergência jurisprudencial entre os dois. Nos dois, a alegação faltou uma peça básica, isso é nulidade ou não. E o recorrido está falando, você está falando que faltou, eu acho que isso não é nulidade, você teve acesso a tudo que você teria que ter acesso. Ele meio que mistura, né, nulidade com mérito, mas enfim, não diz direito, é um parágrafo inteiro que trata de um monte de coisa. Mas o paradigma fala, faltou um documento essencial, eu vou te dar. Eu conheceria do recurso com base nesse primeiro paradigma. Então, a senhora abre divergência. Conselheira Edeli. Eu acho que dentro dessa divergência colocada pela conselheira Lívia, já tinha ficado com a dúvida no voto, né, e eu acho que quando você coloca aqui, a autuação fiscal deu-se em razão de discrepância de receita encontrada entre declarações informadas ao fisco federal e ao fisco estadual, poderia favorecer talvez essa interpretação que a Lívia colocou, quando na verdade a diferença é entre a receita contábil replicada na DIPJ e o livro de registro de saída de mercadorias. Então, a divergência é entre livros do próprio contribuinte, né? Por isso que para mim fica bem severa a diferença, né, que ele não pode negar conhecimento dessa informação que foi extraída de livros da própria escrituração dele, né, então, até como sugestão aí, declarações informadas ao fisco dá a impressão de que, de repente, é outra fonte de informação. Então, eu concordo com o relator, só tem uma ressalva quanto ao dispositivo, porque eu acho que nessas, que a sua proposta é de resolução, e em sendo resolução, no sentido, me parece que o mais adequado não seria votar agora por não conhecer do recurso especial, mas sim por não vislumbrando divergência em face do primeiro paradigma, necessário se faz apreciar o segundo.
porque a votação de conhecimento, ela, me parece, ela só acontece, caso prevaleça o entendimento de resolução, ela só vai acontecer quando o processo retornar. Conselheiro André, pode falar. Conselheira Adeli, a proposta é um acórdão, eu não sei se ficou claro, só para, né, eu vou esclarecendo. Aqui é um acórdão, esse acórdão dizendo que não se conhece do primeiro paradigma e tutelando a questão regimental a respeito da competência originária para apreciação de admissibilidade para o segundo paradigma, ele determina o retorno para a presidência de turma, fazer o exame do segundo paradigma. E aí, aí só para deixar bem claro, a resolução, ela implica necessariamente um retorno para o colegiado, né? O que não é o caso. Pode ser que haja, não, porque a depender do exame do segundo paradigma pela presidência da turma, vai se dar o rito processual previsto no RICAF, e eventualmente, se for negado esse segundo paradigma, vai ser dada a oportunidade de se agravar, em razão desse agravo, haverá um despacho de agravo, né? Então, assim, então aqui a proposta, na realidade, ela é um acórdão, tá? E aí pode ser que, a depender do andamento do exame desse segundo paradigma, tenhamos que nos manifestar novamente aí a respeito da questão. Até porque, é interessante, se fosse uma resolução, olha que interessante, a resolução, quando o processo volta de resolução, acho que até o nosso exame aqui de admissibilidade do primeiro paradigma, eu acho que ele fica até prejudicado, né? Ele não tem, né? Então, aqui a gente ficou, então a questão, talvez não tenha sido claro, mas a proposta é um acórdão mesmo, tá? Um acórdão para determinar o retorno, para se julgar o segundo paradigma, caso, né, obviamente, o colegiado aqui, eu não sei, a doutora Lívia já abriu uma divergência, né? Não sei como é que vai ser votado isso, né? Mas é isso, o racional é esse, tá? Então, na realidade, eu só tenho uma diligência, esse retorno só se justifica se em si concretizando a nossa convicção, a nossa decisão de que o primeiro paradigma não poderia ser aceito, né? Então, é por isso que entendo que aqui realmente é um acórdão, tá? Seria um acórdão, e aí, eventualmente, a depender do trâmite que ocorrer com esse segundo paradigma, pode ser que a turma seja provocada aí, sim, a se manifestar eventualmente sobre a admissibilidade de um segundo paradigma e por decorrência do mérito, né? Então, entendi assim a questão. Conselheira Lívia, por favor. A gente está rediscutindo uma questão que já tinha sido enviado por orientação pela Adriana. Eu estou procurando um e-mail aqui, foi um e-mail da Adriana em 2019, começo de 2019. Isso foi muito discutido na turma, se vai, se não e tal, e no fim se conversou e veio um e-mail para a gente, até o Rafael pediu esclarecimentos depois sobre esse e-mail, que nesse caso seria, acho que até se essa for orientação, a gente deve reiterar esse e-mail, porque tem novas, nem a dele estava, e reiterar essa orientação, ou se mudou a orientação, a gente define agora também, mas nesse caso de ter sido só um paradigma, a primeira orientação era, traz para analisar, a gente analisa. Aí depois viu-se que tinha essa discussão, se era acórdão, se era resolução. No fim, a orientação da Adriana veio, olha, se for 2, você analisa. Se você achar que não conhece, você já envia via despacho de saneamento para sanear para o presidente de Câmara analisar o segundo paradigma. Já se você achar que tem que conhecer, aí você traz para a turma. Aí, se vencido, volta via resolução. Isso está no e-mail da Adriana. E até a Viviane fez umas perguntas também, enfim, foi uma discussão que foi vir. Então, acho que se a gente mudar a orientação agora também, uma coisa que já foi discutida, não sei se é produtivo.
Eu tinha proposto André. conhecer exatamente para evitar completamente essa discussão, além de achar que é... André e Edeli. Tá, vamos ouvir então o conselheiro André e depois a conselheira Edeli. Por favor, conselheiro André. Perfeito. Me desculpa, assim, eu acho que até a conselheira Lívia resgatou uma discussão de 2019, né, mas assim, e posta aí no e-mail, né, e realmente me lamento não ter resgatado isso, mas de qualquer forma, eu não me lembro de essa orientação ter sido normatizada, tá? Então, então, assim, eu deixo o colegiado à vontade. Se o colegiado achar por bem que, diante dessa situação, a gente poderia retirar o processo de pauta para aí buscar maiores esclarecimentos e aí, na próxima sessão, definir qual seria, então, o procedimento correto, realmente eu não me oponho, tá? Se o colegiado assim entender, tá? Ou se algum colega poderia pedir vista, a doutora Lívia mesmo, diante da dúvida mais do que razoável está colocada, né, está posta, né, quanto ao procedimento aplicável ao caso. Acho que seria bastante razoável uma vista, né, para a gente poder esclarecer. Né, é uma sugestão. Edeli. Eu estou plenamente convencida, diante da argumentação do André, de que o caso é de acórdão. E aí eu acho que nós temos muitas variáveis nessas circunstâncias, e o que me convence nesse caso específico? Uma matéria, 2 paradigmas, foi analisado teve segmento por nós discordamos desse, então você vai analisar o segundo e pode chegar à constatação de que não deve ter segmento. Então o processo não retornaria. Onde nós já fizemos isso? No caso Área Invest, em setembro, acórdão 9101004400, por acórdão. Porque nós não admitimos o paradigma que havia sido aceito no exame de admissibilidade, então nós não conhecemos do recurso especial, mas havia um segundo paradigma que não foi admitido e cujo agravo foi negado, e então nós, por acórdão, decidimos não conhecer o recurso especial na forma que ele estava até aquele momento, que já havia sido analisado e votado, mas determinamos o retorno para o presidente de Câmara, que pode dizer, em relação ao segundo paradigma, que não há divergência e o processo se encerra por aí sem retorno. Então, a resolução, ela tem cabimento quando o retorno é certo. Né? Como o André não está vislumbrando essa certeza, eu concordo com ele que acórdão é o veículo correto. Bom, aqui é doutor André e depois doutora Lívia, inscritos para o debate. Pois não, doutor André. Microfone, doutor André, microfone. Pois bem, só para registrar, senhora presidente, com amor ao debate é tão grande, né, que a gente até está esquecendo de que a gente poderia primeiro acabar a votação em relação ao primeiro paradigma, porque eu votei para não conhecer, a doutora Lívia abriu divergência. E aí eu acho, não sei se a doutora Edeli me acompanhou agora também, mas pode ser que seja acolhido, e aí essa discussão, ela perde o objeto. Então, talvez, não sei se seria o caso da gente primeiro completar uma primeira rodada em relação ao paradigma 1, e aí, eventualmente, a gente retornar ao debate, que é muito salutar aí, processual, né? Muito interessante, mas é uma sugestão que eu tenho. Tá, deixa só a doutora Lívia falar e a gente verifica como é que... Não, eu acho que eu vou pedir vista, acho mais prudente eu peço vista, porque a minha questão é que se o André vota para não conhecer, pela orientação, ele não deveria nem ter trazido. E para a gente, conselheiro do contribuinte, quando você não deveria nem ter trazido, isso implica, inclusive, em problema de remuneração. Então, assim, eu preciso que essa questão seja definida, porque eu preciso saber o que fazer quando isso acontecer comigo. Porque eu não quero trazer aqui um processo que depois saia por resolução e aí eu perca ele na contagem dos meus, entendeu? Nas horas. Porque isso pode acontecer. Se eu trago um processo aqui que sai via resolução, que se decide que já devia ter saído, eu perco ele para fins de horas e perco. Então, vamos definir aproveitar que tem essa questão.
definir essa matéria, se vai ser rediscutida, se não, e aí fica um caso, e esse caso da Arinvest, acho que foi muito específico, porque tinha um agravo, foi o caso de o contribuinte estava lá, o patrono estava lá em sustentação oral, lembrou que no agravo, enfim, é uma questão, foi bem específico, acho que ele não é padrão, não, para decidir. Então, só a minha sugestão, eu peço vista. Deixa só o doutor André falar, depois a doutora Ideli, e a gente proclama isso. Deixa, doutor André, por favor. É só para esclarecimento, a doutora Lívia até coloca uma orientação, e eu estaria, em tese, não sei, descumprindo uma orientação, para devida bem aqui, mas até para mim mesmo me justificar aqui, porque, desculpa, tá, é uma orientação, foi um debate posto em e-mail, mas poderia ter sido normatizado, e pode até ter sido, numa eventual atualização de manuais, não sei, não tenho esse conhecimento, tá? Mas, assim, longe de não tá com orientação, assim, e bem, né, que a orientação de e-mail, apenas a princípio, né, ela não tem essa força normativa, tá? Então, eu fico muito tranquilo e muito amparado ali dentro do que dispõe o regimento interno. E o regimento interno é muito claro dizer que resolução, ela se justifica com o retorno certo dos autos, tá? E mais, que a resolução, o retorno dela não, implica em vamos dizer, uma inovação do julgamento, um novo julgamento, né? Então, inclusive, desconsiderando toda a análise do primeiro paradigma que fizemos aqui. Então, é só para prestar esse esclarecimento, e agora, completando, compreendo perfeitamente a posição da conselheira Lívia. Realmente, eu acho que a vista, por isso eu até sugeri antes, vamos pedir uma vista para a gente colher maiores esclarecimentos e aí fazer uma condução mais adequada. Tá? Conselheira Ideli. Só para aproveitar o exemplo prático, para demonstrar que a necessidade de trazer um processo desse tipo para a pauta fica patente quando o primeiro voto é divergente pelo conhecimento, né? Então, eu entendo que são essas circunstâncias que serão sempre avaliadas para se definir se um processo deveria estar em pauta ou não, e se houve pelo menos um voto apresentado na sessão justificando o porquê o processo foi pautado. Conselheira Lívia, depois a gente encerra. Eu quero esclarecer que eu não quis nem inferir que está se burlando nenhuma regra, afinal não é uma regra, é um e-mail, antigo, enfim. Eu só quero esclarecer para que isso não seja alegado em outras oportunidades, só isso. A gente esclarece aqui qual é a regra, se isso vai para o regimento, se isso é uma orientação, se isso é um mandamento, enfim, aproveitar só o debate para isso. Conselheira Lívia, defiro a vista, tá? Como é no conhecimento ainda, né? Então, eu não vou converter em coletiva porque não tem o exame de mérito, ok? Vista para a conselheira Lívia, então, no 169. É isso? E Bitirama, né? Agora vamos para o 171. Último da pauta, conselheira Ideli. Irineu Benedito, e Fazenda Nacional. Pode começar o relatório quando tiver. Vou desligar o microfone. Mais uma vez certa de que a escolha foi errada, né, de não aplicar retroativamente o regimento, né? Então, recurso da Fazenda contra o acórdão que deu provimento ao recurso voluntário para dizer que a pessoa jurídica que exerce atividade de manutenção de máquinas pode permanecer no Simples. Então, recurso especial da Procuradoria enviado em 2012, em que ela... Deixa eu ver, recurso de... Recurso de divergência.
foi sorteado para a relatoria da conselheira Cristiane, que depois do despacho que propôs em despacho de saneamento o exame do segundo paradigma. É porque aqui o acórdão tem dois fundamentos. Primeiro, que o contribuinte exercia a atividade de manutenção de máquinas, e segundo, que a atividade de manutenção de máquinas passou a ser admitida no Simples Nacional. Então, tem os dois fundamentos. Aí o processo voltou para a complementação do exame de admissibilidade e foi dado seguimento em relação à segunda matéria também. Então, a discussão em linhas simples, né, são temas bem conhecidos. É aquele processo que foi sorteado pela relatoria da conselheira Lívia, quando ela viu que tinha um despacho da conselheira Cristiane, e aí devolvido com sua dispensa foi novo sorteio. Então, agora me cabe apresentar o voto. Passo ao voto, presidente. Mais uma vez, intuitivamente, como todos fizeram, eu ia negar conhecimento com base no 67, parágrafo 3º, mas não é o caso. Então, vou conhecer do recurso com base nos fundamentos do presidente e vou lhe negar provimento, porque os fundamentos do acórdão recorrido, né, até fiz aqui, trouxe o voto subsidiário, deve ser negado provimento ao recurso especial do EPFN com base nos fundamentos expressos no voto condutor do acórdão recorrido. Não há evidências de que a prestação de serviço de manutenção exercida pela contribuinte exija a interferência de engenheiro ou caiba a competência primordial de profissionais habilitados, e a descrição do serviço nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos não demonstra, mesmo pelos valores cobrados, serem esses de complexidade que exija conhecimento de profissional legalmente habilitado. Eu transcrevi aqui em cima, a DRJ manteve essa exclusão porque tinha nota fiscal de realização de serviços de manutenção e lubrificação, troca de canos, montagem e recuperação de registros e solda, a indicar que os serviços de manutenção não teriam por objeto máquinas e aparelhos eletrodomésticos, mas sim máquinas e equipamentos industriais, especialmente elevadores, escadas, transportadoras, fornalhas, secadoras, de modo que, sob o ângulo de visão, entendimento, a DRJ entendeu que o serviço de manutenção só seria excluído do Simples se fosse de máquinas domésticas. E aqui, na minha visão, né, não faz nenhuma restrição, né, inclusive serviço de solda, tratamento e revestimento de metais, foi expresso na súmula CARF 57, então, esse é o fundamento principal do acórdão recorrido e ele é suficiente e compatível com a súmula 97 para que seu entendimento seja mantido. Então, embora não seja o caso de aplicação retroativa da Lei Complementar 123, a atividade exercida pelo contribuinte não é vedada aos obstantes pelo Simples Federal, por isso nego o provimento ao recurso. Ok, conselheiro André, como voto? Acompanhe a relatora. Conselheira Lívia? Só estava olhando, porque é muito comum nesses casos de Simples, os paradigmas virem do Simples Nacional. Eu só estava olhando se é o caso, porque aí não conheceria... O nível todo do terceiro conselho. Então, mas é por isso, como é antigo, talvez os paradigmas sejam de Simples Nacional, não de Simples Federal. Não, eu só estava olhando isso. Porque talvez a gente já não admite ali. Com base em lei. Federal e os paradigmas são federal, tudo antigo. São federal, tá. Então, qual é a relatora? Conselheira Amélia? Relatora. Conselheiro Caio? Com a relatora. Eu também, então é conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade. Ficou faltando o 162, que está em vista em mesa, que é da doutora Lívia. Depois eu queria dar uma passada depois para a Tainá, para ver a pauta se ficou toda certinha. Eu posso até dar um intervalo de 5 minutos para a gente encerrar a sessão, só para ver se não ficou faltando nada. Pode falar. Presidente. Sim.
Pode falar, Caio. Desculpa o atropelamento, mas não, era falar, na minha conta só está faltando o Anvil mesmo. O 62, é Isso. o seu, né? Tá. Conselheiro André. Senhora presidente, na realidade, o 162, de relatoria do Dr. Caio, ele está em vista de mesa. Eu pedi a vista de mesa, né, em razão da complexidade fática ali que foi posta, e em razão de uma dúvida em termos de admissibilidade, né, principalmente no que tange a questão da decadência, né, Dr. Caio, do IRRF, se estaria ou não devolvida pelo recurso especial da Procuradoria. E eu aproveito a oportunidade já para, então, solicitar uma vista definitiva, para poder ter um melhor tempo para um estudo sobre o assunto. Ok, conselheiro, deferida, sendo que ainda estamos na fase de conhecimento, a mesma situação da vista da doutora Lívia, né? Ok. Então, acredito que não esteja faltando nada, né? Tainá, está faltando alguma coisa para... Confere a pauta de vocês aí com a nossa? Oi, doutora. Como é que... Não está faltando nenhum, era só o 162 mesmo, que o doutor André pediu vista, e tá tudo ok. Vencemos a pauta, então, né? Ai, que bom. Então, podemos parar a gravar. Aliás, não, só um minuto. Eu queria agradecer, queria muito cumprimentar meus colegas conselheiros. Sei que não é fácil, nossos problemas domésticos são muitos, nossa vida dentro de casa é diferente de uma sessão presencial. Queria muito agradecer. Queria agradecer quem vai assistir as nossas sessões, porque realmente serão palpitantes. As pessoas que assistirem, meu muito obrigado também pelos 3 dias aí. Espero que o CARF tenha cumprido com a sua missão institucional, que a primeira turma da Câmara Superior tenha cumprido com a sua missão institucional, e queria me despedir desejando um excelente mês aí para todos de trabalho, e agradecer muito todo o arcabouço de aprendizado aí que a gente carrega vindo para um órgão tão importante de excelência como é o CARF, o nosso Tribunal Administrativo mais importante desse país. Meu muito obrigada a todos. Passo a palavra para a conselheira Lívia, que quer falar também. Não, só queria parabenizar a nossa presidente, não é fácil estar gravando, presidir, relatar, ficar de olho em WhatsApp de pessoal do trabalho mandando, fulano não está aparecendo, enfim, o do André não está aparecendo, você não está aparecendo. Então, é uma tarefa hercúlea e estamos muito felizes de tê-la desempenhando todos esses papéis aqui. Acho que de todos. Obrigada, doutora Lívia, obrigada. E é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ou podemos encerrar a sessão? Então, vamos encerrar a sessão. Tainá, pode parar a gravação. Edeli, muito obrigada.